Olá, queridos amigos e irmãos que fazem o Grupo Espírita Maria de Nazaré da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Queremos externar nossa alegria, o nosso prazer de estar mais uma vez com vocês, saudando também aos internautas que participam conosco nesse momento de reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E gostaríamos já de aproveitar e agradecer a esses amigos que têm nos feito convites periódicos para estarmos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer por um ano que já está próximo a terminar e já desejar um Natal de muita paz e de muita luz para todos. Estamos em dezembro, hoje já é dia 9 e o ano praticamente termina já. Mas somos muito gratos por estarmos passando mais uma etapa da nossa vida e nesse convívio fraterno com todos esses amigos e irmãos que nós gostamos muito daí do GEMAN. Bem, hoje o capítulo que nós vamos fazer a reflexão é a respeito do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. É interessante como Jesus, de forma simples, com palavras simples, nos orientava sobre a vida e os passos que deveríamos trilhar na nossa vida para alcançarmos um dia a perfeição, que vai demorar um pouco, mas estamos nos esforçando, estamos todos no caminho, de degrau em degrau, um dia chegaremos lá. Mas a gente vai observar que nesse capítulo tem um item, os itens 5, aliás, 3, 4 e 5, que fala da porta estreita. É um tema muito comentado nas igrejas, nos templos, sobre a porta estreita, onde nós vamos encontrar aqui uma passagem narrada por Mateus, no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, Mateus, versículo 7, 1, 3 e 14, onde Mateus narra o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaço, o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então Mateus, ele faz essa narrativa de Jesus, mas em seguida continua ainda o texto da Bíblia. E perguntando-lhes alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão nos reinos de Deus, e que vos ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente e do setentrião, e no dia a dia muitos se sentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Essa segunda narrativa é de Lucas,
Está lá, Lucas 8, 20 a 30. E a gente começa a pensar e refletir nessas palavras de Jesus, o que Jesus quis dizer com tudo isso. A porta estreita, sentado do lado direito, sentado do lado esquerdo, quem tu és que não te conheço. Mas ele explica no próprio texto que o significado da porta estreita e da porta larga. E nós encontramos no dia a dia essa facilidade, muitas vezes de forma falsa, e as dificuldades de enfrentar os nossos próprios defeitos, o nosso próprio egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, dedicação ao amor e o bem ao próximo, as dificuldades no convívio com aqueles que estão conosco dentro da nossa própria casa. É uma série de dificuldades que muitas vezes nós desviamos e procuramos um caminho mais fácil, porque nós gostamos de buscar aquilo que é mais fácil. Embora a evolução se faz diante do trabalho, do esforço contínuo. Mas ainda com relação a esse texto, Kardec ele nos fala que se entendermos nossas alegorias, ou essas alegorias de Jesus ao pé da letra, esse Deus apresentado como pai de família não se enquadra no Deus Pai, no Deus Amor, trazido pelo próprio Jesus. Porque como é que um pai de família, ele vê os seus filhos, vê a sua família, e ele não faz aquilo que realmente precisaria fazer? Muitas vezes nós queremos algo e pedimos aos nossos pais e eles nos negam, porque eles sabem que se deixar fazermos aquilo que nós estamos pensando, a gente vai se dar mal lá na frente. Da mesma forma é Jesus. E a gente não entende isso, não é? Então, no contexto geral dos ensinamentos de Jesus, esse contexto nos leva a compreender nessas frases a justiça e o amor do Pai em relação à sua criação, em relação aos seres humanos, mostrando-nos a situação geral da atual humanidade, ainda mais próxima da animalidade do que da angelitude pela sua imperfeição, como nos diz em outro momento Emmanuel. Quando a gente começa a pensar, nós estamos em pleno terceiro milênio. Faz mais de 2000 anos que Jesus nos deixou a grande mensagem, a grande lição, além de outros mensageiros que têm sido encaminhados por Deus para orientar a humanidade na Terra. E há uma cegueira espiritual no ser humano, isso baseado no seu livre-arbítrio, porque Deus nos dá a oportunidade de escolha o nosso livre-arbítrio. Mas é uma coisa séria. Parece que nós gostamos mais de dificuldades, de nos comprometer. E a gente vê como reina ainda na Terra tanto sentimento negativo nas pessoas. Se a gente analisar no dia a dia, não é que a gente vai julgar ninguém, mas o ser humano, na maioria das vezes, age como se fosse um animal embrutecido no trato com as pessoas, no querer só o seu espaço, não querer ceder diante de situações para que o outro também tenha vez, isso no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no lugar onde se convive, na nossa casa. É aquela história do meu, esse é meu, é um apego às coisas. E quando é que a gente vai aprender a viver respeitando os limites, respeitando as pessoas, vivendo harmonicamente com aqueles que são mais difíceis, inclusive dentro do nosso lar? Então o homem continua ainda muito, eu diria, animalizado. E muitas vezes os animais, eles são bem mais
sensatos do que nós. A gente chega, o animalzinho tá lá, ele faz carinho, ele olha pra gente, ele se comunica, ele não ataca, ele não ele defende o seu dono, como no caso o cão, não é? A gente vê hoje em dia uma sensibilidade tão grande nos animais que dá vontade de a gente se espelhar neles e viver da forma que eles vivem. O ser humano não, ele é agressivo. Ele basta alguém olhar que você já está dizendo o que é que está olhando, o que é que está vendo, o que foi que viu, e já parte para a briga. Às vezes a gente vê discussões na rua por coisas banais, insignificantes. Depois anda todo mundo estressado, todo mundo com os nervos à flor da pele, como a gente diz, e por qualquer coisinha perde o equilíbrio. Nós espíritas temos um trabalho muito grande de controlar as nossas emoções, principalmente quando se lida com atividade de alta sensibilidade, como por exemplo a mediunidade, onde para nos conectarmos com os espíritos mais elevados, aqueles que estão ali para servir, para fazer o bem, a gente precisa entrar numa faixa vibratória de amor, de sentimento de perdão, e muitas vezes as dificuldades uns com os outros do dia a dia que levamos, isso vem trazer muito bloqueio na hora dos nossos momentos de sintonia com os amigos espirituais, porque aqueles que vivem no sofrimento, arraigado ao mal, eles têm mais facilidade de sintonizar com as nossas mentes ainda doentias do que os espíritos mais elevados. Mas estamos aqui na Terra para aprender. A Terra é uma escola, já diz a música de Nando Cordel, né? A Terra é uma escola. Bem, nós vamos ver também que por tudo isso é estreita a porta da evolução, da salvação, da libertação da necessidade de permanecer na matéria, a fim de que possamos penetrar nos planos mais elevados, que nós chamamos a moradia permanente dos espíritos, que transcende a si próprios nas próximas etapas da vida. Nós sabemos que os mundos eles são divididos de acordo com a categoria de espíritos que precisam ali estar, e a Terra ainda está no segundo plano de provas e expiações, onde reina aqui o sofrimento, a dor, as dificuldades, e parece que isso cada dia vai ficando mais evidente. Também os meios de comunicações nos trazem assim muitas notícias, muito sofrimento, muitos acontecimentos, e muitas vezes a gente chega a dizer, meu Deus, quanta gente sofrendo, as guerras, são os acidentes que acontecem na natureza, e todas aquelas pessoas envolvidas. A doutrina espírita nos dá uma visão mais ampla a respeito do porquê, do porquê de tudo isso, desses sofrimentos que invadem o ser humano. E mesmo assim parece que não aprendemos. As pessoas sofrem, desenvolvem um pouco a sensibilidade, mas quando passa todo o sofrimento, quando está tudo bem, você volta ao que era. Aí lá vem novamente a revolta, a prepotência, o querer ser melhor e maior do que os outros. E tudo isso dificulta o nosso progresso espiritual. A humildade é algo que precisamos desenvolver. E ser humilde, eu sempre digo, não é estar com a roupa velha, não é não possuir as coisas, não. Isso é uma condição que nós adquirimos na Terra do ter. Mas o que precisamos é o ser, ter aquele sentimento de humildade, olhando para o próximo como estamos olhando para nós mesmos. Por isso que Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. E depois ele retificou,
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, meus amigos e meus irmãos, a fim de chegar até essa porta ou esse estágio evoluído, temos que transpor as dificuldades, a porta estreita nessa longa caminhada que estamos na Terra, porque é muita dificuldade. Existem pessoas que têm uma vida toda de sofrimento. E aí a gente começa a observar que mesmo com todo esse sofrimento, as pessoas permanecem resignadas, pautadas no bem, fazendo o bem, respeitando, perdoando, e outras não. Muitas vezes na opulência tem tudo nas mãos, mas quando lhe falta um pouquinho, ele já sai do controle, já se desespera, já olha para o outro com um olhar de agressividade. E aí precisamos, toda essa situação, buscar utilizar o nosso raciocínio, a nossa prudência e buscar fortaleza e temperança, retidão, fé em Deus, a esperança e a caridade. Fora da caridade não pode haver salvação. Ou seja, aquele que não olha para o seu próximo com olhar de ética, com respeito, procurando ver a necessidade do outro para tentar ajudá-lo, né? Porque a caridade não é somente doar as coisas. A caridade é também você entender o outro, emprestar seu ouvido, usar a sua voz, caminhar junto ao outro. Muitas vezes é um sorriso amigo, uma boa noite, um abraço. E aí nós voltamos à questão da necessidade que temos de abraçar, de olhar o outro com serenidade. Muitas vezes no atendimento fraterno a gente vê que há pessoas que vêm tão angustiadas, achando que o mundo todo desabou em sua cabeça. Mas com 15, 20 minutos de uma conversa serena, tranquila, lógico, assistida pelos benfeitores espirituais, é como se a pessoa esvaziasse um pouco aquele acúmulo de angústia que está dentro de si e ele já sai ali aliviado. Só em ele falar, não precisa nem ele escutar para já sair relaxado. E como nós precisamos desse convívio, dessa predisposição, de estar sempre olhando para o outro, porque todos nós podemos e devemos fazer a caridade. Quando a gente escuta alguém, e principalmente nos dias de hoje, que pouco se escuta, as pessoas vivem tudo correndo em busca da sobrevivência, do status social, do ter as coisas, do seu trabalho, fica muito difícil a gente parar. Vem o cansaço físico, mas precisamos ter aquele momento de reflexão conosco mesmo e com os nossos irmãos. A casa espírita ou o templo religioso é esse local onde a gente chega, é aquele oásis de paz, onde a gente chega e se refaz totalmente, inclusive entendendo as lições do Mestre Jesus, reativando os nossos pensamentos de equilíbrio na caminhada, que é muito difícil. E assim a gente vai vencendo a porta estreita com disposição, com fé. E algo que é muito importante, que está um pouco difícil das pessoas sentirem, é a esperança no amanhã. Quando a gente tem uma ideia, uma noção da vida futura, de que nada acaba com a extensão do corpo físico, e o espírito é eterno, que amanhã é outro dia, isso nos fortalece, faz com que a gente cresça e tenha força para vencer as dificuldades nessa porta estreita, nessa estrada estreita que estamos a conduzir na vida. A vida é eterna e o ser humano está aqui na Terra, nesse plano de provas e expiações, em busca da perfeição e da felicidade. Compete a cada um de nós. E a gente vai ver que a porta da perdição, da degradação, ela é larga e espaçosa, e é a estrada que ela conduz por satisfazer as imperfeições, os enganos
da vida, a imaturidade espiritual de quem não percebe as finalidades maiores do espírito imortal, né? Que é vivendo aqui na Terra, nessa escola onde aprendemos e entendemos tudo isso. Aqui na Terra o homem vive percebendo apenas a realidade dos cinco sentidos que o prendem, né? Aniquilando o espírito que fala a consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Essa estrada é a do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, do desamor, atrasando e dificultando pelas consequências de grandes dores e sofrimentos a caminhada que leva à transcendência espiritual de cada um de nós, filhos de Deus. E a gente vê os grandes espíritos como Jesus e outros, vêm nos pontuar todos esses defeitos que nós temos, o orgulho, a vaidade, a avareza, a luxúria, e nos dizer, precisais trabalhar e te libertar desses sentimentos e substituir por sentimentos nobres, que nós temos à nossa frente. E a gente para, pensa, reflete, diz é mesmo, mas depois parece que a gente esquece. Mas é importante permanentemente, inclusive esse momento que nós estamos aqui é um momento de reflexão, é anotarmos no papelzinho da nossa consciência, ou mesmo o papel físico na nossa parede, lá no quarto, na porta, no banheiro, aquilo que a gente tem mais dificuldade de trabalhar e passarmos a trabalhar. E dentro de um mês, um ano, 10 anos, ou mais tempo, a gente consegue diminuir muito esses sentimentos. E aí nós estamos evoluindo. Afinal de contas, nós temos uma eternidade na vida, a vida é eterna. E temos a oportunidade da reencarnação. Eu não posso superar tudo nesta, mas a doutrina espírita já nos orienta com relação à oportunidade que Deus nos dá numa próxima existência. E enquanto entender a alma como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, seus interesses serão os de gozar ao máximo os prazeres da terra e lhe oferece colocando assim sua felicidade na obtenção de tudo que satisfaça seus interesses pessoais, incluindo nesses, por exemplo, a satisfação de ser reconhecido pela sua inteligência, pelo que ele faz, que é importante você ser reconhecido, mas nós não estamos aqui para ser reconhecidos só pelas pessoas. O mais importante é o reconhecimento através da nossa consciência, através dos bons amigos espirituais de Deus, que está a nos acompanhar, a nos orientar e a enviar os seus mensageiros para que esses trabalhem conosco o nosso processo evolutivo. No entanto, o Espiritismo vai bem além com a afirmação comprovada da lei natural da reencarnação, a única que evidencia a justiça divina, é a oportunidade que Ele nos dá de virmos aqui quantas vezes for necessário para que a gente cresça, a gente tenha o nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, efetuar esse nosso desenvolvimento segundo o nosso livre-arbítrio, porque vai depender de nós. E o que é que nós estamos fazendo hoje, agora, nessa existência? Precisamos avaliar diariamente como é que nós estamos, quanto nós melhoramos. Nós estamos terminando um ano novo, onde a gente fica feliz, a gente às vezes faz um balanço de quanto a gente gastou, de quanto a gente deixou de gastar, o que foi que melhorou na vida da gente. Mas como é que está o balanço da nossa vida espiritual? Esse é um ponto importante que precisamos estar sempre avaliando, não só a cada final de ano, mas em todos os momentos da nossa vida, a cada dia que passa, a gente avaliar a nossa vida. Porque se estamos no plano de provas e expiações e precisamos melhorar, galgamos a felicidade, a gente vai lembrar que nesse texto também fala, não é?
quanto ao choro e o ranger de dentes àqueles que não quiserem seguir o caminho da porta estreita, não quiser lutar pelas suas dificuldades, ele vai se encontrar com sofrimento. É os processos das idas e vindas e da chegada aqui na Terra em muito sofrimento, que muitas vezes a gente diz, meu Deus, por que é que eu sofro tanto? Por que é que fulano sofre tanto? Bem, mas com todo esse contexto, essas nossas reflexões, nós vamos ver o que Lucas falou no final desse texto, quando ele diz, e então, os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Vemos que todos os espíritos conquistarão o reino de Deus no seu processo evolutivo. Deus, ele é o Criador de todos nós e ninguém nasceu para ter um final totalmente destruído e ficar permanente assim. Sempre há uma nova oportunidade. Assim nós aproveitamos para mais uma vez saudar a todos, agradecer por esses momentos, desejar um Natal de muita paz, de muita luz e um ano novo cheio de renovação de atitudes na nossa vida. Um forte abraço e agradeçamos a Deus por esses momentos. Até o ano que vem. Muita paz.